toda pessoa que está acima do peso, ela está inconscientemente alimentando 3 grandes necessidades que apenas o excesso de peso cumpriu essa função, tá? Uhum. Proteção, destaque ou força. Precisa usar uma roupa feia para se sentir menos atraente ou ser menos atraente, menos assediada. Cara, Na cabeça dela, se eu tiver gorda, a chance de abusarem de mim de novo é menor. Não quer dar pro sujeito e, putz, a relação tá aquela porcaria, mas não consegue sair dali. Ela percebe que ela engorda um pouquinho e ele para de procurar ela. Bingo, ganhou. Então ela coloca o silicone e o ombro fecha. Nitidamente dá pra ver que aquele seio não é dela. Tá? Uma curva natural e uma curva fake é fácil. Por quê? Eu começo a escanear, tô vendo um determinado padrão. E chegou na cintura, você fala, rapaz, essa bunda aí, de repente, do nada surgiu um monte de rigidez no seu corpo. Em momento nenhum não tinha. E agora essa bunda tá empinada desse jeito. Perder peso. Então eu queria que você desse uma palhinha para as pessoas entenderem que até isso existe diferença. Porque às vezes o Caio tá aqui, ó, fazendo Ironman e tá com dificuldade de perder peso, entendeu? Como é que ele pode perder 2 kg de peso em uma semana? Vou dar um passinho pra trás, porque a maioria das pessoas que estão nos ouvindo estão falando assim, mano, 2 quilinhos você tá de sacanagem, né, bicho? 2 quilinhos eu tô aqui com... porque enfim, meu negócio é mais performance, né? Então você tem que correr, ele precisa maratona, pra poder correr. Enfim, menos... Dia 10 agora a gente tá lançando um livro, As 3 Funções do Excesso de Peso. Por trás dessas 3 funções nós temos os traços de caracteres, a necessidade dos traços. Então, toda pessoa que está acima do peso, ela está inconscientemente alimentando 3 grandes necessidades que apenas o excesso de peso cumpriu essa função, tá? Uhum. Proteção, destaque ou força. Quando a gente está falando de proteção, é geralmente ligada à sexualidade, tá? Então, é aquela pessoa que precisa usar uma roupa feia para se sentir menos atraente ou ser menos atraente, menos assediada. Literalmente isso. Ficou muito lúdico ou passou o recado? Não, tá claro. Tá claro. Destaque é aquela pessoa que ela tem uma necessidade... Tá agulhando a turma agora que tá ouvindo, né? Isso aí dá umas agulhadas, né? Porque... Mas às vezes elas não têm consciência. Eu não quis descer muito na sexualidade, porque muitas vezes a gente entra em questão de abuso, por exemplo. Exato. Tem uma mulher que ela passou por abuso, e aí ela cresceu, muitas vezes ela se casou. E ela se desapimentou pra não girar na cabeça dela. Cara, Na cabeça dela, se eu tiver gorda, a chance de abusarem de mim de novo é menor. Já atendi pessoas, por exemplo, que a mulher entendeu que ela se sentia abusada porque o marido batia na bunda dela. Olha que louco. Ele dava um tapinha na bunda dela quando ela estava lavando louça ou quando eles saíam e tal. E na infância, quando ela foi abusada, era alguém que batia na bunda dela, certo? O marido, obviamente, não sabia disso, certo? Ela se sentia abusada. Então, toda vez que ela se sentia abusada, ela pensava, como eu posso me proteger? Eu nem pensava, né? Nem pensava, é muito inconsciente. A conexão aqui. Como eu posso evitar outro abuso? Então, o inconsciente vai dizendo, se eu ficar acima do peso, as chances diminuem, tá? Então, isso tem a ver também, muitas vezes, a mulher que precisa se segurar em uma relação ou precisa, muitas vezes, evitar se sentir atraente até dentro do casamento. Não quer dar pro sujeito e, putz, a relação tá aquela porcaria, mas não consegue sair dali. Ela percebe que ela engorda um pouquinho e ele para de procurar ela. Bingo, ganhou. Ela quer emagrecer e tudo, mas ao mesmo tempo ela também não quer ser procurada pelo marido. Tudo atrelado à proteção. Tudo atrelado à proteção. Tá. Beleza. A segunda função é o destaque. É aquela pessoa que precisa ser vista, tem uma necessidade muito grande de ser vista, e por incrível que pareça, quanto maior ela fica, mais evidente, mais ela vai ser vista. E muitas vezes, não é apenas a lógica do fique grande que todo mundo te veja. É aquela coisa. É a pessoa que está comendo, tem sempre alguém criticando. Só que para você fazer uma crítica para alguém, você precisa estar olhando para essa pessoa, você precisa estar notando. Então, ela não foi vista por aquilo que é ou por aquilo que sente, mas foi vista e para ela já é alguma coisa. Então, proteção, destaque e, por último, a força. Pessoas que precisam constantemente lidar com muitos problemas, com problemas de muita gente, e, obviamente, cada uma dessas funções vai ter um traço predominante. A proteção, ela se conecta muito com o traço de caráter rígido, o destaque com o traço de caráter oral e a força com o traço de caráter masoquista. Então, a pessoa ela quer emagrecer, mas ela sente que, quando ela emagrece, ela fica mais fraca. E aí, ela não se livrou do peso que ela carrega, do peso das pessoas que ela carrega, então ela não consegue emagrecer. Então, o que a gente faz é trazer a consciência para a pessoa dos traços que ela tem,
da função que isso está desempenhando na vida dela, porque a partir desse momento a guerra acaba. Aquela guerra do eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, mas ao mesmo tempo eu também não preciso, ou eu também não posso por causa da proteção, por causa do destaque, por causa da força. É o ganho secundário, né? E o que acontece? Isso faz com que o método não funcione, a dieta não funcione, o exercício não funcione, nada funcione. Por quê? Porque no fundo ela quer manter aquele peso, ela precisa. Dentro ela queria sabotar, ela tem um sabotador, né? Faz Muito pum. forte, muito forte. Ela tá competindo, nada pode tirar esse peso daqui, até que outra coisa ocupe essa função. Outra coisa me proteja, outra coisa me note e outra coisa faça com que a vida fique mais leve, que eu tenha condições de lidar com todas essas coisas. Então, quando você atende a função... Qual aprofundei esse cara. Não, esse livro vai ser top, tá? Não, tá livraço, Vai ajudar livraço. muita gente. Vai ajudar muita Nossa, gente, demais. muita gente. Quando a pessoa entende a função que o peso está ocupando, ela pega e fala, peraí, talvez eu possa negociar com o meu marido para que ele me note. E olha que louco. Velho, eu tenho tanta gente, às vezes dá vontade de chorar das histórias que a gente escuta, bicho. Você convencer um marido a notar a esposa que ele tem, bicho. É foda. Sim. Quando ela entende que, peraí, eu consigo ser notada por essas pessoas e isso vai me fazer bem, bicho, ela pode comer o mesmo tanto que ela emagrece. Uhum. É louco, louco, louco. Então, O seu da força faz sentido. o São que... só 2 quilos. Mas olha que coisa interessante, daquilo que quando você tava com 80 quilos, do quanto você tava se sentindo forte, grande, não sei o que, e você teve que abrir mão de todo esse físico pro seu Iron Man. Foi duro, assim, pra mim. Eu, assim, abri mão de um corpo que eu tinha. É assim... Mas vamos conectar duas coisas. E, ó, eu vou te falar, durante algum tempo eu levo no espelho, eu não me reconhecia, cara. Então quando pra mim eu tive que ressignificar, eu sempre fui mas a aquele cara... gente tem que falar disso também, de Sempre foi aquele preenchimento, cara, essas sabe, coisas que a gente olhava forte, puta, grande, aqui em parte de cima, sempre. então, mas... parte mas, de cima, mas, grande, cara, braço forte. ela matou a pau. Por quê? Estrutura, monstra. Pode parecer só 2 quilos, só que a gente não tá falando só de 2 quilos, a gente tá falando de 10. Sim, Você já perdeu alguns. sim. E ao perder esses alguns, você perdeu aquilo que lá atrás você falou que era importante pra você. Tá cheio de gente grande lá, cheio de gigante, eu chego e eu me meto. Eu chego e arregaço. Você já percebeu, né? Ó, Tá, terapeuta aqui. é foda, velho. Mano, não passa nada, velho. Então era o meu jeito, já que não vai dar pra ser pra cima, vai Vai pros pro lado. lados, velho. Então, o que você vai ter que fazer agora é o sinal. O que você vai ter que fazer agora é o seguinte. Beleza, eu estou perdendo... Você não tá perdendo esse peso. Você tá perdendo essa imagem. Certo? Aquela imagem do baixinho, mas é um baixinho forte e foda. Sim. Aí você chega e fala, forte não tá mais. Continua sendo foda, mas deixou de ser forte, ok? Sim. Então você vai tirar a força da imagem e vai usar o título do Iron Man. Sacou? Aí você traz o título de lá, aí você fala, beleza, eu tô trocando 10 quilos agora pelo título, depois eu volto pro shape que eu queria. Aí você perde esses dois rapidinho. Totalmente. Vai perder rapidinho esses Terapeuta, dois agora. você está com toda razão. Vamos para a sua pergunta. Não, amor. e eu tenho certeza que a galera vai perguntar isso, né? E a galera que faz preenchimento, que faz não sei o que, que muda as expressões de alguma forma, né? Como que isso interfere ou não interfere? Isso interfere, tá? Isso interfere porque você está mudando a informação visual que a gente usa para fazer uma análise. Até fala, não, você vai ficar com um rosto mais sexy, mais atraente. Então, por Perceba que exemplo, os caras mais Eu sedutores, coloquei eles um são pouco assim. de preenchimento na boca, eu fiquei muito bocuda. No sentido de, andei falando mais do que devia. É. Mais brava, mais... Sabe? Tem um detalhe que primeiro, se vai afetar muito a análise. Afeta, mas não muito, até porque a gente consegue fazer as compensações ou, de repente, você olha uma foto da pessoa antes ali e tá tudo certo, tá? Se vai afetar o comportamento, às vezes afeta um pouco, isso pode ser positivo, isso pode ser negativo, tá? Exemplos de quando isso afeta negativamente. Então, por exemplo, a mulher tem muito traço de caráter esquizoide. Então, ela se arruma o suficiente. Ela não quer ficar mega gostosa porque o esquizoide, ele não aguenta ver as pessoas olhando pra ele muito tempo. Ele não quer ficar no centro. Ele não quer ficar no centro. O Tá esquizoide é o seguinte, você olha pra ele... Ele vai sempre desmo- desvia. Se você olha pra atenção, ele é o primeiro que tira o olho ou não? Ele tira o olho e ele desmonta, ele literalmente, ele vira um tatuzinho ali, ele se esconde, tá? Aí a mulher decide que ela vai colocar um silicone, certo? Uhum. Beleza, tem toda a exigência social, midiática e tal, e ela decidiu que vai colocar um silicone. Só que ela não fechou a conta de que, cara,
com esse par de seios novos aí, você vai chamar muito mais atenção. Então ela coloca o silicone e o ombro fecha. Uhum. Certo? Nitidamente dá pra ver que aquele seio não é dela. Uhum. Uma curva natural, para um analista bem treinado, tá? Uma curva natural e uma curva fake é fácil. Por quê? Eu começo a escanear, tô vendo um determinado padrão. E chegou na cintura, você fala, rapaz, essa bunda aí, de repente, do nada surgiu um monte de rigidez no seu corpo. Em momento nenhum não tinha. E agora essa bunda tá empinada desse jeito. Então a gente consegue perceber o que a gente chama de discrepância. Tem uma parte do corpo discrepante do resto, ou seja... Então não influencia. Pro analista, não. Tá? Pra pessoa, às vezes, fica mais difícil lidar com tudo aquilo. Uhum. Tá? Lidar com aquela mudança. Por exemplo, você não sabe como é ter 2 metros de altura. Uhum. Então, vamos supor que você fizesse uma cirurgia, de repente você chegou aqui e tem 2 metros de altura. Por incrível que pareça, qual você acha que seria o seu comportamento natural? Não sei agora. Se encolher. É? Ué, você ganhou o jogo assim. Ou seja, eu não sei ganhar o jogo grande ainda, eu sei ganhar o jogo Entendi. baixinho aqui. Então, Você vai levar pro teu campo natural. Você vai levar pro teu campo natural. E aí tem todo o padrão de funcionamento dos traços.